Bora mergulhar fundo na história de Jó. É a história de como o homem mais íntegro do mundo se tornou de repente o alvo de uma aposta celestial e por que a sua proteção divina foi, digamos, desligada de propósito. Pensa nisso como um documentário cósmico, só que com consequências bem reais e devastadoras. E vamos começar direto no epicentro do desastre. Tenta imaginar a cena. Um homem sentado num monte de cinzas, do lado de fora da cidade. A pele dele, nossa, é uma crosta viva de feridas inflamadas. E com um caco de cerâmica, um pedaço de lixo afiado, ele raspa a própria carne. É uma tentativa desesperada, brutal, de aliviar uma dor que é simplesmente insuportável. E o que torna tudo isso ainda mais chocante é o contraste. Porque um dia antes, essa figura completamente destruída não estava no lixo não, estava no topo do mundo antigo. Era uma verdadeira potência econômica. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 10 filhos saudáveis. E aí, de repente, nada. A queda foi absoluta e foi instantânea. E aqui a gente chega no ponto central, no grande paradoxo da história. Geralmente a gente vê os poderosos caírem por causa dos seus erros, né? Da sua arrogância. Mas Jó não virou um alvo por ter feito alguma coisa errada. Pelo contrário, ele virou a presa perfeita justamente por fazer tudo certo. Isso desafia qualquer lógica. Como assim? Olha só, o relato diz que ele era um homem íntegro que se desviava ativamente do mal. Ele vivia num estado de alerta espiritual tão grande, mas tão grande, que ele chegava a oferecer sacrifícios preventivos pelos filhos, só pela possibilidade deles terem pecado em pensamento. Para ele, essa integridade toda era o seu escudo. Jó confiava no que a gente pode chamar de uma cerca de proteção, uma barreira divina, invisível, que ele acreditava ser mantida pela sua própria retidão. O que ele jamais poderia imaginar era que essa perfeição toda brilhava tanto que acabou atraindo a atenção errada e que a sua cerca estava prestes a ser derrubada, de propósito. Mas a origem disso tudo, o gatilho, foi disparado muito longe dali. Enquanto Jó estava lá, vivendo a vida dele na terra, uma reunião de consequências cósmicas acontecia no céu. O relato descreve uma espécie de assembleia, de seres celestiais diante de Deus. E no meio deles, um intruso se apresenta, o adversário, o diabo. Na reunião, Deus destaca Jó como o exemplo máximo de integridade. Mas o adversário ele não se impressiona. Ele contra-ataca com uma lógica cínica quase empresarial. A acusação é direta, é brutal. A fé de Jó não é de verdade. É puramente transacional. Ele só é fiel porque a fidelidade paga bem, com proteção e prosperidade. Simples assim. E então, a aposta é feita. O adversário desafia, remove essa cerca de proteção, deixa eu tocar em tudo que ele tem. A previsão dele é que a lealdade de Jó vai se esfacelar na hora. Ele não vai só se afastar, ele vai amaldiçoar Deus na sua cara. Essa é a aposta. E para provar que a fé humana pode ser genuína, que não é só um negócio, Deus aceita o desafio. A permissão é concedida. Tudo o que ele tem está nas suas mãos. A única restrição, não tocar na vida de Jó. E assim, num piscar de olhos, a cerca invisível caiu. Jó estava completamente vulnerável. O ataque foi tudo menos aleatório. Foi cirúrgico. O adversário escolheu o momento perfeito para causar a maior dor possível. Um dia de festa. Todos os 10 filhos de Jó estavam reunidos na casa do primogênito. O alvo era claro. O máximo impacto emocional. A destruição veio em 4 ondas, uma atrás da outra, com uma precisão que dá até medo. O mensageiro chegava e antes que ele terminasse de falar, o próximo já estava ali. Onda 1, a base agrícola dele aniquilada. Onda 2, o capital dele incinerado. Onda 3, a logística roubada. E então, o golpe final. Um tornado vindo do deserto. A casa onde era o banquete atingida em cheio. A estrutura toda desaba. De uma só vez, todos os 10 filhos de Jó morrem soterrados. Em questão de horas, um império virou pó. Uma família inteira foi apagada. E é aqui que acontece o totalmente inesperado. A reação que anula a aposta do adversário. Jó rasga as vestes, raspa a cabeça, os maiores sinais de luto que existem. Mas em vez de uma maldição, ele se ajoelha em adoração e pronuncia palavras que ecoam pela história. O inimigo tirou tudo o que Jó tinha, mas falhou em destruir quem Jó era. Mas a prova ainda não tinha acabado.
Veio um segundo ataque, dessa vez contra o corpo dele, cobrindo-o de feridas. E é nesse estado que 3 amigos o encontram. Homens importantes que viajaram para dar um consolo. Mas o choque ao vê-lo foi tão grande que por 7 dias e 7 noites ninguém disse uma única palavra. O silêncio era a única resposta possível para aquela dor. O problema começou exatamente quando o silêncio foi quebrado. Para os amigos de Jó, o universo era simples, uma equação perfeita. Boas ações trazem recompensas, más ações trazem punição. Ponto. Portanto, um sofrimento dessa magnitude só podia significar uma coisa: um pecado secreto de igual tamanho. Mas a realidade de Jó implodia essa lógica. Ele sabia, lá no fundo, que era inocente. O que começou como consolo virou um interrogatório cruel. Os amigos precisavam que Jó confessasse alguma coisa, qualquer coisa, só para a visão de mundo deles voltar a fazer sentido. Chegaram ao ponto de sugerir que os filhos dele morreram por causa dos próprios pecados. Pensa na crueldade disso. Jó estava numa armadilha. Ou ele mentia e confessava um crime que não cometeu, ou ele defendia a inocência e parecia um arrogante se achando mais justo que Deus. Exausto de debater com a lógica limitada dos homens, Jó faz algo radical. Ele apela para a instância máxima. Ele ignora o tribunal humano e exige uma audiência com o próprio juiz do universo. Ele quer as acusações na mesa e o pedido dele é atendido, mas de um jeito que ele nunca imaginou. Uma tempestade se forma e do meio do redemoinho uma voz fala. E aqui o roteiro vira completamente. Jó queria a resposta sobre a sua dor. Em vez disso, Deus não vem para ser interrogado, mas para interrogar. E as perguntas não são sobre a justiça do caso de Jó, mas sobre o design, a engenharia do próprio cosmos. A escala da conversa muda de uma forma vertiginosa. Jó queria discutir o processo pessoal dele, mas Deus expande a visão para uma escala galáctica. A questão muda de por que Jó sofre para você consegue ao menos prender as estrelas no lugar? Enquanto o mundo de Jó tinha encolhido até caber na sua dor, Deus o convida a olhar para um universo vasto, muito, mas muito além da sua compreensão. Para ilustrar esse ponto, Deus apresenta 2 criaturas que estão muito além do controle humano. Primeiro, o Behemoth, uma força da natureza tão colossal que ninguém consegue domar. A lição aqui é bem clara. Se a humanidade não consegue nem gerenciar uma de suas criaturas, como poderia ter a presunção de julgar o seu Criador? E o segundo exemplo é ainda mais impressionante, o Leviatã, o símbolo máximo do caos primordial. E aqui vem a grande revelação. Deus não fala dele como um rival, mas como uma de suas criações sobre a qual ele tem domínio absoluto. A perspectiva de Jó era que o mal estava solto, destruindo seu mundo. A perspectiva de Deus é: até o caos está na coleira. Diante dessa demonstração de poder e de complexidade cósmica, Jó se cala. Ele entende que a perspectiva dele era pequena demais para julgar o gerenciamento do universo. O debate termina. E agora, silêncio. Todos aguardam a sentença final de Deus. E o veredito é a maior surpresa de todas. Deus não se vira para Jó, mas para os 3 amigos. E os repreende severamente. O erro deles não foi falta de fé, mas o excesso de certeza, uma teologia fria e principalmente errada. No fim das contas, Deus declara que a honestidade brutal de Jó, com todas as suas dúvidas, era mais verdadeira do que a defesa religiosa impecável, porém falsa, dos seus amigos. No final, Jó é restaurado, recebendo em dobro tudo o que perdeu. Mas a história não termina com uma resposta simples para a pergunta por que sofremos. Longe disso. Em vez disso, ela deixa a gente com uma pergunta muito mais profunda que ecoa até hoje. O que é que tem mais valor? Uma fé teologicamente perfeita que tem todas as respostas na ponta da língua, ou uma fé que é brutalmente honesta, cheia de perguntas e que se recusa a abrir mão do relacionamento, mesmo no meio da dor?